Olá, meu nome é Gisele Bolchervili, eu sou professora da Universidade Federal de Roraima, em acordo técnico com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje nós vamos fazer uma síntese dos textos do bloco 3. No texto 9, vimos que as relações entre sociedade e ciência, educação, pedagogia e didática são estreitas e, de certa forma, se sobrepõem, mas têm características e funções determinantes que são diferentes. Como vocês podem ver na imagem, a dinâmica do mundo em que vivemos, atravessado pelas tecnologias digitais que modificam a forma de entendermos o nosso conceito, alteram a nossa visão quanto à relatividade do tempo, do espaço e do saber, provocando na educação uma avalanche de rupturas que se dão principalmente no papel do professor e, consequentemente, na sua didática, no papel do aluno e, consequentemente, no modo de adquirir o conhecimento, que atordoam as estruturas já fixadas desde a Idade Moderna. A educação formata uma sociedade, ou vice-versa, que traz a evidência de um processo educativo construído para perpetuar o pensamento ou o segmento de um pensamento que deverá manter a sociedade no ideal estabelecido. Anteriormente, os processos educativos se davam mais de maneira formal, dentro dos ambientes escolares, do que nos ambientes não formais, em espaços cujo saber não era controlado. Hoje, a partir das redes de dados, da internet e da tecnologia móvel, percebe-se que isso mudou. O conhecimento e o saber, que eram obtidos somente na escola, também se dão de forma não escolar. Com isso, a didática, que anteriormente era usada somente na instituição escolar, passa a ter demanda em outros ambientes educativos, mas que estão fora de sala de aula. O projeto socioeducativo torna-se flexível, volátil e descentralizado, pois a educação, o ensinar e o aprender podem acontecer em diversos espaços e tempos, diferentemente do que acontecia anteriormente ao projeto socioeducativo da sociedade moderna. No texto 10, a busca de novos referenciais para a educação sugere novos ambientes de aprendizagem que se envolvam sem fragmentações em sistemas abertos. Isso tem sido o foco da preocupação de vários cientistas, como Papert, que compreende o aprendiz como um ser contextualizado, Levy, que percebe a comunicação como uma nova linguagem que emerge na relação convergente entre sociedade, cultura e as tecnologias. Perrenot, que avalia os desafios e as competências para o ensinar no século XXI. Charlot, que ressalta a relação com o saber, a formação de professores e a globalização de um ponto de vista reformulado e reproblematizado, e Cole, que cuida de olhar os processos psicológicos envolvidos na aprendizagem virtual. Para Moraes, um sistema aberto de educação significa que tudo está em movimento. É algo que não tem início nem tem fim. Cada final significa um novo começo, um recomeço, e cada início pressupõe a existência de um final anterior, o que faz com que o crescimento ocorra numa espiral. Um sistema aberto exige um movimento contínuo e cada ação completa o insumo para cada começo. Castells explica que a relação sociotécnica influencia a sociedade e a cultura, criando uma cultura digital, caracterizada pelo uso das tecnologias digitais presentes no uso do celular, dos cartões magnéticos, dos códigos de barra, dos iPhones, dos smartphones, dos tablets, jogos eletrônicos, processos de automatização, como o uso de sistemas bancários,
do sistema de imposto de renda, do sistema de votação e muitos outros que estão incorporados no nosso dia a dia, que influenciam os conhecimentos construídos a partir de uma rede de colaboração, implicando a existência de um sistema aberto de educação em que tudo está em constante movimento. O sistema aberto de educação, a aprendizagem sem currículo e a cultura digital evidenciam a relação com o saber, que, segundo autores, não se trata de um simples aumento do vocabulário, mas de reformular os termos primitivos como aprender e saber. Já no texto 11, as pesquisas a respeito da didática tentam mostrar, ao longo dos anos, como a colaboração científica proporcionou uma relação de instrumentos e ferramentas didáticas, tanto abstratas quanto concretas, que influenciam a comunicação entre o aluno, o professor e o objeto de saber. Nesse sentido, a didática é técnica e é ciência, que tem por elemento a observação da educação e do ensino. O conceito de didática liga-se ao conceito de mediação desenvolvido por Vygotsky e é proeminente para compreendermos a partir de Daniels os componentes didáticos que se dão nos recursos didáticos abstratos e nos recursos didáticos concretos, que foram elencados no quadro 1. Que tem como parâmetros o nome da tendência pedagógica, o papel da escola nessa tendência, os conteúdos e métodos, a relação do professor com o aluno, como se dá a aprendizagem, suas manifestações no ambiente escolar, evidenciando os recursos didáticos abstratos e os recursos didáticos concretos constantes em cada tendência, discriminada com caráter de organizar, com a lógica voltada às características de cada tendência ou corrente, para que se perceba a escola, a educação e a didática como elas vêm se apresentando nos últimos séculos. No texto 12, a nova demanda por educação desfragmentada e contínua, oferecida atualmente depois do fenômeno da internet, exigem tanto do professor quanto da instituição educativa alguns recursos e ferramentas que auxiliem o professor, o aluno e a instituição no aproveitamento do saber em rede. A partir da pesquisa científica, teórica e prática, desenvolvida em 2018 por Bucheville, com o propósito de investigar quais as dificuldades, os métodos e ações dos professores que se demonstram como empecilhos e também como facilitadores na implementação por uma educação contextualizada, conectada e dinâmica para a cultura digital, alguns recursos ficaram evidentes e se revelaram eficientes na composição de uma nova didática para a era do conhecimento globalizado, acessível e dinâmico, que se dá a partir da rede, da internet e das TEDx. O caminho indicado passa pelo entendimento da quebra do paradigma moderno, pela compreensão do tempo e do espaço e mobilidade do conhecimento, pela mudança de atitude dos autores envolvidos no processo da educação, métodos e instrumentos que garantirão a conexão entre saber, aluno e professor. O entendimento de recursos didáticos concretos e recursos didáticos abstratos se fazem importantes, pois o uso do contrato didático, do feedback, da transposição didática se fazem urgentes no diálogo entre aluno, saber e professor na era digital. O ensino por projetos, o ensino por rotações e estações e, principalmente, o ensino por sensibilidades se revelam como métodos eficientes.
A comunidade de prática adquirida pelo professor como formação continuada garantirá ao mesmo instrução, troca de saber e resolução de seus conflitos, que podem ser divididos com seus pares, dinamizando o conhecimento e permitindo que o mesmo seja atualizado constantemente, assim como acontece com o conhecimento hoje, ligado à rede de dados. A transdisciplinaridade proposta como filosofia e recurso didático abstrato permite que as conexões entre todos e sua relação com o saber seja visto como algo contínuo e desfragmentado, atuando como parâmetro de relação entre o conhecimento, o mundo globalizado, conectado e dinâmico. Finalizando o bloco 3, vamos colocar em prática algum recurso citado no contínuo didático? Faça isso com sua sala de aula. Perceba o que aconteceu, qual a experiência que você teve. Depois, desenvolva um pequeno texto, uma síntese ou mesmo uma compreensão daquilo que você viveu. Depois, coloque no nosso jornal. Bom trabalho!